Um dos pontos positivos que o cliente observou foi inclusive uma melhor estabilidade do sabor do comprimido, né? Tudo isso obtido através do uso da sílica. Olá a todos! E para aquecer mais o nosso setor para o WNTC, We Need to Talk About Cannabis, que acontece no dia 30 de novembro, simultaneamente à FC Pharma, nós trouxemos hoje aqui mais um conteúdo para vocês. Bom, tem muito para ser discutido sobre o mercado de cannabis medicinal no Brasil, avanços, oportunidades e o que está sendo desenvolvido mundo afora e que pode sim ser aplicado aqui. E o bate-papo de hoje é para entender as formas de usar CBD. E nós convidamos a Tainá Oliveira de Carvalho, que é gerente de atendimento técnico ao cliente Latam na Grace, que é líder global em tecnologias de materiais com mais aí de 160 anos de história e experiência no mercado farmacêutico. Tainá, bem-vinda, prazer ter você aqui. Obrigada, Nádia, é um prazer estar aqui. Bom, Tainá, vamos falar um pouquinho aí desse mercado. Bom, aqui no Brasil a gente está discutindo muito a questão de cultivo, regulamentação do CBD, né? No entanto, outros países a discussão está muito mais avançada e estão falando agora de diferentes formas, né, de se usar o CBD. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente quais são essas formas e como é que a Grace tem contribuído com essas diversas formas de aplicação do CBD para a indústria farmacêutica? Claro, posso sim. A Grace ela tem um portfólio extenso, né, de sílicas para aplicação farmacêutica em geral. Quando a gente fala especificamente sobre o CBD, é um mercado bem amplo, né? Em mercados mais maduros aí, por exemplo, a gente tem o caso da Califórnia, nos Estados Unidos, que já se fala bastante sobre a aplicação do CBD em produtos alimentícios, né? Um exemplo é o uso de CBD em chocolate, né? Aqui no Brasil, a principal forma de comercialização ainda é através de solução oral, mas a Grace tem no seu portfólio uma sílica específica para conversão do CBD em pó, e uma vez convertido em pó, o CBD pode ser transformado em cápsulas, comprimidos, pomadas, enfim, diversas outras formas de aplicação. É um processo bem simples e que geralmente não requer dosagens muito altas de sílica. Bom, Tainá, você falou dessas outras formas. Qual que é a proporção que você recomendaria para que esses óleos de CBD possam se converter em pós ou comprimidos? Bom, geralmente a gente indica aí uma aplicação de 1 para 1, ou dependendo do processo que o cliente vai utilizar posteriormente, pode ser até uma dosagem menor de sílica. A conversão do CBD em um produto em pó traz diversas vantagens, né? Não somente do ponto de vista do produto, mas também do ponto de vista de processo. Dentre as vantagens de produto, né, a gente pode citar, por exemplo, uma melhor conservação do CBD, ou seja, a sílica vai proteger esse material e vai reduzir a tendência a ranço, a oxidação. A gente está falando aí de um produto de origem natural. Do ponto de vista de processo, a sílica ela pode, inclusive, contribuir naqueles processos que têm alguma deficiência de fluidez. Bom, e Tainá, como é que você soluciona, né, os problemas com os materiais então, que fluem mal quando misturados com óleos de CBD? Tem solução para isso? O Styloid XDP, que é essa sílica que a gente indica para a conversão do CBD em pó, ele foi desenhado para atuar principalmente como um agente carregador de ativo, mas ele é um produto que tem ótimas características de fluidez, né? Não somente para processos com materiais altamente emulsionantes, mas para aplicações farmacêuticas em geral. E não somente ele, mas a gente também tem outras sílicas no nosso portfólio que também trazem aí diversas vantagens, diversas melhorias de processo, quando a gente fala do ponto de vista de fluidez, de processos em que a fluidez é muito crítica. Tainá, mas esse produto ele é semelhante a outros materiais, como a sílica pirogênica, ou não? Isso é melhor do que outras sílicas? Conta um pouquinho mais para a gente. As sílicas da Grace, elas são sílicas mesoporosas, né? Diferente das sílicas pirogênicas, que são, né, bem conhecidas aí no mercado farmacêutico, as sílicas mesoporosas são materiais com intraporosidade. Quando a gente fala da intraporosidade, a gente está falando aí de características críticas da sílica
que vão fornecer uma melhor proteção contra a umidade, uma melhor estabilidade do ingrediente farmacêutico ativo, comprimidos menos friáveis, menor força para a fabricação desses comprimidos. Então, são diversas características de processo e do produto final que são obtidas através do uso da sílica mesoporosa. A sílica pirogênica é um material muito leve, né, baixíssima densidade, e isso traz alguns problemas para o processo de produção. No caso da sílica mesoporosa, que é um material mais pesado, a gente observa aí a redução de problemas de processo, como formação de pó, ou mesmo uma baixa homogeneidade por causa do material muito leve, né? E, como eu já comentei antes, melhores propriedades de fluidez também obtidas com a sílica mesoporosa. Bom, Tainá, e por fim, acho que a minha última pergunta aqui para você, compartilha com a gente, por gentileza, alguns cases lá de fora e benefícios que o mercado brasileiro, né, pode ter tanto no médio quanto no longo prazo. Com certeza. A gente tem um caso bastante interessante, né, de uma empresa, lógico que não aqui no Brasil, mas que utilizou o Cyloid XDP para a fabricação de comprimidos mastigáveis de CBD. E isso é bem interessante, principalmente quando a gente pensa no público-alvo desses medicamentos, né? Eu tenho um filho pequeno e sei que remédio para criança é super complicado. E um dos pontos positivos que o cliente observou foi inclusive uma melhor estabilidade do sabor do comprimido, né? Tudo isso obtido através do uso da sílica. Mas a gente tem também em nosso portfólio sílicas que podem ser empregadas na purificação do CBD. Quando a gente fala de um produto de origem natural, como o CBD, tem alguns compostos que devem ser removidos, né? Um exemplo são os metais pesados, né? Não somente do ponto de vista de saúde humana, mas também de regulamento. Existe aí regulamentação para remoção, para limites de chumbo, limites de arsênio. Então, a gente possui sílicas que podem ser utilizadas em processos cromatográficos industriais para a remoção desses compostos, para a remoção de pesticidas e também para a remoção de compostos como clorofila, que é um material, né, intrínseco aí dos produtos vegetais, mas que impacta aí na estabilidade do material a longo prazo, na estabilidade do óleo a longo prazo. Então, a Grace possui no seu portfólio sílicas para esses tratamentos. E também, super importante, sílicas cromatográficas para separação do CBD e do THC. Também é um ponto bastante crítico aí na formulação dos medicamentos. Tainá, perfeito. Eu queria agradecer imensamente a tua participação aqui. Foi um prazer ter você no Conversa de Mercado. Obrigada, Nádia. Foi um prazer estar com vocês. E estou ansiosa aí para o WNTC na FCE Pharma. Com certeza estamos todos. E aproveito e convido vocês, venham para o WNTC, We Need to Talk About Cannabis, no dia 30 de novembro no São Paulo Expo. As inscrições são limitadas, então corre e garanta a sua. Teremos mais Grace para vocês por lá e uma grade completíssima, né, Tainá? O evento vai estar muito bom. Esperamos vocês. Então, até o próximo e até lá. Obrigada.